Olá, bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar aqui mais um webinar da ESAB. Sejam bem-vindos. E meu nome é Humberto Pacelli, eu sou gerente de produtos de equipamentos de solda manual na América do Sul. E hoje eu vou apresentar para vocês a evolução e novas interfaces de controle entre o usuário, o soldador e os equipamentos de soldagem manual, né? Contar um pouco da evolução dessa interface homem-máquina com as máquinas de solda manual, né? E falar um pouco das tecnologias que a gente vem desenvolvendo para facilitar aí a vida dos soldadores, né? Então a gente começa aqui falando um pouco da evolução das máquinas de solda, né? Então, desde os transformadores grandões, né, com roda de aço, bem pesadão, depois a gente começa a ter, continua ainda com os equipamentos pesados, a gente começa a ter uma evolução com os equipamentos transformadores, ainda assim bem grandes, os retificadores também. Aí a gente começa a ver os inversores, né? E finalmente a gente chega no nível de tecnologia que a gente tem hoje, que são os inversores de solda, né? E aí, junto com essa evolução, a gente tem... Pessoal, só um minuto que parece que está tendo um problema na apresentação aí. Rodrigo, não está aparecendo a tela inteira, é isso? Não, Humberto. Está aparecendo naquele modo... E agora? Ainda não. Vamos lá, vamos ver. Mudei aqui. Coloca no modo apresentação, aí vai ficar uma linha vermelha em volta, aí você talvez faz aquilo que eu te pedi, liga a câmera e desliga, que aí aparece. Peraí, vamos lá, vamos começar de novo. Problemas técnicos, vamos resolver, só um minutinho. Ainda está na tela pequena ainda. Você colocou no modo de apresentação? Isso. Foi? Não, tenta minimizar a janela do Teams, para ver se aparece. Humberto, eu estou olhando a apresentação completa, sim. Tá vendo completa? Uhum. Você não vê completa, Rodrigo? Não. Você tá vendo em qual modo? Você tá vendo normal, Joana? Sim. Então pode continuar, eu tô vendo enxergando as duas telas, na esquerda e na direita, mas eu consigo ver a apresentação. Ah, não, sim, aí você vai ver as duas realmente, porque você é administrador. Isso, e eu tô respondendo as perguntas aqui também. Legal. Pessoal, Johanna, vamos lá então. Desculpa, agora eu acho que vai funcionar legal. Então eu estava falando da evolução dos equipamentos, né, desde os retificadores, dos transformadores, geradores lá atrás, e hoje nós chegamos no nível de inversor de frequência, né? E junto com essa evolução das arquiteturas construtivas dos equipamentos, a gente tem também a evolução das interfaces, né? E aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a interface entre o soldador e a máquina, né, é a forma com que ele interage com o equipamento, né? A forma com que o soldador
manda informação para o equipamento, ele ajusta o equipamento e também a forma com que o equipamento se comunica com o soldador, né? Então, aqui nessa primeira foto, a gente pode ver o quão arcaico era, né, essa interface da máquina com o soldador, né? Aqui você vê um equipamento muito antigo e que você tem os tapes, né, os tapes aí para fazer a regulagem da corrente, onde o soldador tinha que conectar e desconectar em algum desses botões aí, desses tapes, para ele mudar a corrente de solda. E aí ele ia tentando, conectava, fazia a solda, não estava legal, ele desconectava, conectava em outro. Então era realmente uma interface, uma interação muito arcaica. Aí a gente começa a evoluir um pouco mais e a gente vê aqui a escala, né? Então, escala, o que é? É uma evolução já um pouco melhor aí, mostrando a corrente do equipamento de uma forma um pouco menos arcaica, mas ainda assim bastante antiga, né? Onde tem no painel do equipamento uma escala que ela é aproximada, mostrando a corrente, e um pino aonde estaria mais ou menos, né, essa corrente de solda, porque não existe uma precisão aí. A gente começa a ter um pouco mais de tecnologia com as chaves eletromecânicas. Então, ao invés do soldador ter que conectar um cabo, tirar, conectar em outro pino, então agora ele já ele já pode usar uma chave para mudar entre os tapes. Então, facilitou um pouco mais. Aí vem também os displays, né? O display, então, a máquina começa a se comunicar um pouco mais com o soldador, mostrar de forma visual os parâmetros de corrente e tensão, né? Os displays de 7 segmentos. Aqui a gente já tem um passo à frente com um display um pouco mais amigável, né? Continuando aí com os displays de LED de 7 segmentos, mas aí a gente já vê alguns botões. Um outro painel também com uma evolução um pouco maior, né? Então, a gente começa a ver que existe um cuidado para que o equipamento se comunique de forma mais fácil com o usuário. A gente tem também agora já um display de LCD, né? Mostrando aí muito mais informação do que o que a gente tinha antes. Um outro display de LCD também, aí já colorido, né, mostrando de forma mais amigável, de forma mais intuitiva para os soldadores as informações para facilitar com que ele consiga ajustar o equipamento. Então, aqui a gente mostra um pouco como está evoluindo essas interfaces, essa interação com os soldadores. Existe uma preocupação muito grande da indústria de solda de facilitar essa comunicação entre soldador e máquina, né? Os painéis, eles estão cada vez mais amigáveis, cada vez mais interativos com o soldador, para que ele não tenha dificuldade e consiga fazer sempre a melhor solda com menos dificuldade de ajuste ou de conhecimento. A máquina de solda, hoje ela se tornou praticamente uma ferramenta elétrica, né? A popularização dos equipamentos de soldagem hoje, ela está cada vez maior. Hoje eu posso dizer que a máquina de solda ela está chegando já num nível de uma furadeira, por exemplo, né? A gente vai chegar daqui a pouco, em poucos anos, as pessoas vão ter máquina de solda em suas casas para fazer pequenos reparos ou para fazer algum trabalho, um hobby, ou consertar alguma coisa na casa de campo, como existe hoje as furadeiras e as parafusadeiras que a grande maioria da população tem, né? A máquina de solda está chegando nesse nível. Então, por isso que existe essa preocupação de fazer com que a interface dos equipamentos seja cada vez mais fácil, mais amigável, né? Gere menos dificuldade para o soldador ou o usuário, que muitas vezes não é um soldador, né? Conseguir ajustar o equipamento. Então, essa é a grande sacada, o grande ponto aqui que a gente vai mostrar um pouco mais para vocês.
ok? Então, seguindo essa cronologia, né, a gente tem aqui os equipamentos mais simples, lá atrás, os transformadores, né? Alguns deles a gente ainda tem no mercado, a gente comercializa, muitos usuários ainda gostam desse tipo de equipamento, que são equipamentos simples, robustos, né? E que tem uma interface analógica, uma interface muito simples com o soldador. Basicamente aqui, qual que é a interação que nós temos entre o equipamento e o soldador? A gente tem uma manivela, né, onde o soldador faz o ajuste mecânico aqui da corrente de solda, né, através de uma variação do núcleo móvel dentro do transformador da máquina. E a gente tem aquela escala que eu mostrei lá atrás, né, aqui do lado direito, que através da movimentação dessa manivela, o pino da escala ele se desloca e mostra qual que seria a corrente de solda dessa máquina. Então, é uma interação bastante restrita, simples, né? E não tem muita precisão, porque é um ajuste mecânico aqui, né? A gente continua ainda nas interfaces analógicas, mas aqui a gente tem uma pequena evolução, né? A gente continua ainda com a manivela e com a escala. A gente aprimora um pouco mais aqui, mostrando qual que seria a bitola do eletrodo, né, para a faixa de corrente que essa escala está mostrando. Então, aqui a gente já agrega uma pequena informação, uma informação adicional para facilitar um pouco mais, né? Então, o soldador ele não precisa saber qual que é a corrente para o eletrodo, mas ele precisa saber, eu estou soldando o eletrodo com bitola de 2 milímetros, então a minha escala tem que ficar mais ou menos por aqui, ou 2,5 vai ser aqui no meio, ou 3,25, ou 4 lá no final da escala. Então, isso já é uma evolução da interação máquina-usuário, máquina-soldador. Seguindo um pouco mais, a gente começa a ver novos componentes, né? E aqui surge, então, o display de 7 segmentos. Esse display de 7 segmentos, ele já é um componente eletrônico, né? Então, aí eu já tenho uma interface analógica digital, e eu tenho aqui do lado esquerdo o equipamento da ESAB, que foi um sucesso, que foi a Lab 320, onde eu tenho uma manivela, né? Continuo tendo um ajuste manual, manivela, eu continuo tendo aqui a escala, né? Na parte central do equipamento, uma escala com uma graduação silcada aí na painel frontal, mas já aparece aqui agora um display de 7 segmentos, onde o equipamento ele mostra para o usuário, de uma forma um pouco mais fácil, visual, esse parâmetro de tensão e de corrente, né? Indo com uma interface analógico digital, começam a surgir também mais componentes para facilitar a vida do usuário. Então, além do display de 7 segmentos aqui, eu tenho uma chave comutadora, né? Uma chave eletromecânica, onde eu não preciso mais ter uma manivela para fazer o ajuste. Agora eu posso fazer um ajuste aqui por uma chave, né? De 10 posições, onde você vai mudando os tapes do transformador para você alterar o parâmetro, no caso aqui, a tensão do equipamento. Esse é um equipamento de solda MIG-MAG, e aí aqui, então, eu faço um ajuste de tensão, né? E um outro componente que surge é o potenciômetro, que também é um componente eletrônico, e esse potenciômetro aqui, ele faz o ajuste da velocidade de arame, né? E indiretamente da corrente de solda. Então, o operador ele tem uma facilidade aqui agora, ao invés de ele ter que ficar girando uma manivela pesada, ele pode fazer o ajuste através de chaves e potenciômetro e visualizar esses parâmetros através de um display de LED, né? Dando um passo à frente, a gente começa a ver uma interface um pouco mais amigável, né? Esse é um equipamento, lançamento da ESAB, a LHN 162DV, que ela é bivolt, 110-220. Então, a gente começa a ver já um trabalho mais aprimorado em termos de design
e de desenho desse painel para que o usuário tenha um pouco mais de conforto e de facilidade de interação com a máquina, né? Eu continuo tendo aqui um display de 7 segmentos, eu já apresento alguns botões, né, que a gente chama de push button, que também é um componente de circuitos eletrônicos. Eu tenho também potenciômetros, como eu comentei anteriormente, porém aqui eu tenho um potenciômetro com encoder. Esse é um nível de tecnologia de potenciômetro mais avançado, onde ele não tem fim, né? Você pode girar ele para frente e para trás, que ele nunca para, ele nunca tem fim. E o parâmetro, o soldador vai ficar visualizando aqui nesse display para ter a precisão, a corrente de solda que ele desejar, né? E a gente adiciona aqui também já algumas funções ocultas. No caso desse equipamento aqui, se você pressiona o botão da esquerda por 5 segundos, ele te apresenta algumas funções ocultas. Então, essa questão da eletrônica que a gente começa a embarcar nos equipamentos nos possibilita ter já essas funções adicionais, né? Mostrando um pouco mais dessa questão da interface amigável, né? A gente tem aqui também um outro equipamento da ESAB, que é a Renegade ES300, e temos também uma outra versão da Renegade, que é a ET300IP, que é uma TIG pulsada. Então, esses painéis, vocês podem ver que segue esse conceito de serem painéis com design atrativo, né, que gere um conforto maior para o soldador interagir com a máquina. E aí a gente vê da mesma forma, né, o display de 7 segmentos, alguns LEDs aqui para mostrar em qual função que o equipamento está habilitado, potenciômetros com encoder, funções ocultas também da mesma forma. Aqui no painel de baixo é uma máquina TIG pulsada, então quando você vai regular os parâmetros do pulsado do equipamento, né, o desenho do painel ele foi feito de uma forma que ele mostra aqui justamente um pulso, né? E aí ele desenha um pulso e a gente coloca alguns LEDs aqui nos pontos desse pulso para mostrar de forma lúdica para o soldador o que é que ele está regulando, né? Então, isso é uma maneira de facilitar a interação do usuário, do soldador com o equipamento. Apesar de terem muitas funções, ele é desenhado e distribuído para facilitar essa interação e o entendimento. Vou falar um pouco mais da Renegade para vocês e vou mostrar um vídeo que exemplifica essas questões que eu estou dizendo, de ter essa interface amigável, dessa facilidade de interação com o usuário, né? Então, até desde o design, não só o painel frontal, mas o design do próprio equipamento, ele também proporciona, né, um conforto maior para o soldador, com as alças para frente, para trás, a alça superior, facilidade de carregar o equipamento, para um equipamento muito leve, né? Até mesmo a questão de ser um equipamento multitensão automático, isso também facilita a interação do soldador com a máquina, porque ele pode plugar em tensões de 220, 380, 440, monofásico ou trifásico, que ele não vai precisar se preocupar em ter que alterar essa tensão da máquina, né? Ela já se ajusta automático. Isso é uma outra facilidade, uma outra forma de interação que mostra essa evolução que eu estou comentando. E tem uma função adicional interessante aqui, que é uma interface também USB, né? Já é mais uma forma de interagir com o soldador. Esse equipamento ele tem uma porta USB na parte traseira e, através de um pendrive, o soldador ele consegue coletar algumas informações do equipamento, como quanto tempo de arco aberto esse equipamento ficou soldando, né? Qual que foi a média de tensão, qual que foi a média de corrente. Então, são informações simples, mas que já possibilitam um nível de monitoramento, um nível de estatística desse trabalho com a máquina, né? Então, mais um componente para facilitar e adicionar informações nessa interação soldador-equipamento. Quero mostrar um vídeo aqui para vocês que mostra um pouco desse equipamento, né? Vocês vão perceber que a máquina que está sendo mostrada aqui, as Renegades que vão ser mostradas no vídeo, o painel é um pouco diferente desse que eu mostrei para vocês.
Isso é basicamente devido à versão da Europa, a versão América do Sul, tem algumas pequenas alterações no painel, mas em termos de funcionalidade e do conceito de interação usuário-máquina, segue a mesma ideia. Rodrigo, dá para ver o vídeo? Joana, dá para ver o vídeo? Acho que não vai ter som, mas você pode reproduzir sem problema. Tenta reproduzir, Humberto. Ele está parado por enquanto. Você está vendo, Joana? O vídeo não. Tem esse desenho da Renegade. É a frente, a primeira tela do vídeo, mas não está tendo a animação. Agora vocês estão vendo? Não. Então vamos lá, espera aí que eu tenho que mudar aqui. Fica no mouse. Esse no mouse dele. Tem o vídeo à parte ou tá no PowerPoint? No PowerPoint, mas eu tenho o vídeo à parte. Deixa eu abrir ele aqui. Tá, tem que compartilhar o arquivo, então. Deixa eu parar esse. Tem que compartilhar minha tela com o vídeo, não é isso? Ok, então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver o vídeo agora? Agora sim. Ok. Então aqui a gente está mostrando a versão TIG, né, que pode soldar TIG, lift arc pulsado e eletrodo. Aqui as 3 versões, eletrodo, TIG e já uma versão com refrigerador de tochas. Aqui mostra a parte traseira do equipamento, onde vocês podem ver que existem algumas conexões de interface, né? E aqui embaixo é a interface USB que eu comentei antes. Tem uma tampa de proteção aqui, então o soldador ele remove essa tampa e ele consegue plugar um pendrive. Aqui ele está mostrando a facilidade de conectar e desconectar o refrigerador de tochas, né? Plug and play. Você simplesmente precisa tirar uma conexão e tirar um plug da parte traseira. Outra forma de interação interessante é o controle remoto, que eu vou falar um pouco mais para frente. Bem, essa é a Renegade, né, com essas funções e com as interfaces que eu comentei para vocês. Agora eu vou voltar para a apresentação. Confirma, por favor, Joana, se está mostrando a apresentação. Tá sim. Ok. Então vamos em frente. Então a gente começa a ver agora interfaces digitais, né? E seguindo a evolução aí dessa interação entre soldador, usuário com equipamento, a gente tem já displays mais tecnológicos, maiores, displays de LCD, displays coloridos, né? Aqui eu estou mostrando agora um display bem interessante, que é o display da nossa linha Rebel,
e é um display de LCD, né, de resolução bem interessante, facilita muito essa visualização do usuário, um display colorido, né, e a gente agrega um pouco mais de intuição, um pouco mais de facilidade para o soldador, né? É um painel amigável, né? O soldador, o usuário que nunca utilizou a máquina de solda, ele vai olhar para esse display, ele vai entender alguma coisa, ele vai conseguir manusear, ele vai conseguir ajustar o equipamento e começar a soldar sem ter muito conhecimento de soldagem, sem ter muito conhecimento de processo. Então, esse display é um display de 4,3 polegadas, né? E aqui ele mostra uma troca rápida entre os processos de solda. A gente começa pelo Smart MIG, que eu vou falar mais para frente, que é uma forma também avançada de interação do soldador. A gente tem também o processo MIG, e aí o soldador, ele, através de um potenciômetro, ele vai movimentando essas opções. A gente tem aqui também o arame tubular, a gente tem o eletrodo, e a gente tem o TIG Lift Arc, né? Então é possível ver o quão fácil, né, e o quão amigável, até mesmo posso dizer, bonito é o display para facilitar essa interação. E olha que legal, a gente pode agregar funções para facilitar a vida do usuário à medida que a gente já está trabalhando uma interface digital, né? Então, aqui o céu é o limite, né? A gente pode agregar funções à medida que a gente entende que isso vai facilitar a vida do usuário. E aqui a gente agregou nesse equipamento uma função para o usuário acessar o manual da máquina, né? Então ele consegue acessar no display da máquina o manual do equipamento, onde ele vai ter acesso a algumas informações do dia a dia para facilitar a vida dele, como, por exemplo, códigos de peça de reposição ou instruções de como trocar a roldana da máquina, instruções de como trocar as guias de arame. Então, isso a gente agrega hoje na nossa linha Rebel para facilitar a vida do usuário e para que ele tenha as informações ali o máximo possível na tela, sem ter que ficar se deslocando ou abrindo manuais impressos para acessar as informações. Eu quero falar um pouco da tecnologia Smart MIG, que é aquela primeira opção que eu mostrei aqui no menu para vocês. Essa função, ela é mais uma das funções que facilitam essa interação homem-máquina, usuário-máquina, né? O que é essa função? Uma função de sinergismo, onde a gente trabalhou em parâmetros ideais de solda dentro de várias espessuras de chapa, diâmetros de arame e materiais de soldagem, para que o soldador ele não precise ter conhecimento de qual parâmetro que ele tem que regular no equipamento para conseguir fazer uma boa solda. O que ele precisa aqui? Ele precisa basicamente ajustar a espessura da chapa, o diâmetro do arame e a espessura da chapa, né? Então, eu vou soldar uma chapa de 2 milímetros e eu comprei um arame de 0,8. Então, ele vem aqui e regula diâmetro e espessura de chapa. E aí, esse equipamento ele tem uma tecnologia embarcada onde nós trabalhamos em vários parâmetros já pré-programados em função de uma gama de materiais, espessuras e diâmetros de arame. E aí ele vai localizar esse parâmetro ideal para o soldador ou para esse usuário que talvez nunca tenha soldado, para ele conseguir fazer uma boa solda. Então, isso é uma função interessante para soldadores iniciantes ou robistas. E se o soldador ele já tem um pouco mais de experiência, ele consegue acessar funções avançadas desse processo Smart MIG, né? Aqui mostra, então, mais uma função ou mais uma funcionalidade, opção que a gente traz para melhorar ainda mais essa interface homem-máquina. E com essa tecnologia, o equipamento ele monitora o arco elétrico. Então, a hora que o soldador ele abre o arco elétrico e começa a soldar, existe um monitoramento desse arco elétrico de forma constante, né, uma retroalimentação para o equipamento, onde ele mostra
ele autorregula essa máquina se o soldador tiver algumas variações, ou do stick-out, né, da distância da tocha para a chapa, ou se a peça tiver alguma imperfeição, se a junta não tiver com bom acabamento, ele monitora constantemente e autorregula o equipamento para tentar manter o mais estável possível, facilitando aí com que o soldador comece e termine a solda da melhor maneira. E essa é a máquina onde a gente tem esse painel, essa interface que eu mostrei para vocês. Nós temos essa linha Rebel, né? Na América do Sul nós temos ela em 3 modelos, a nível mundial a gente tem aí em 6 modelos, 6 ou 7 modelos, versões de equipamento, e é uma máquina multiprocesso, muito versátil, né? Fácil de operar, como a gente já está comentando aqui, durabilidade, portabilidade, você vê que é um design bastante robusto, com proteções do display frontal, com alças, com 5 alças, né, para facilitar o transporte, e essa interação intuitiva. Eu quero mostrar um vídeo também agora para vocês, que mostra um pouco mais, fala um pouco mais desse equipamento, e exemplifica tudo isso que eu comentei aqui. Um minutinho só que eu vou compartilhar o vídeo. Ok, estou compartilhando o vídeo agora. Aqui a gente está mostrando a Rebel 215, que ela é 110, 220, mas a gente tem também versões 380, 440, trifásico. Vou parar um pouquinho nessa parte, que aqui mostra um ponto interessante. Quando esse equipamento foi desenvolvido, o que a ESAB fez? Ela chamou pessoas de várias partes do mundo, colocou dentro de uma sala, e essa imagem ela está mostrando isso é uma imagem real, dessa reunião que foi feita, onde a ESAB perguntou para essas pessoas o seguinte: se vocês tivessem uma máquina de solda na sua casa, o que você gostaria, você gostaria de ter nessa máquina de solda, ou como você pensa que seria fácil regular esse equipamento de solda ou ajustar esse equipamento de solda? E aí surgiram várias ideias de pessoas que nunca tinham tido contato com solda, muitos questionamentos, e a ESAB juntou todas essas informações, e aí surgiu a Rebel, né? Por isso que a gente evoluiu para uma interface tão avançada, justamente para tentar solucionar essas dúvidas ou esses anseios dos usuários que não necessariamente eram profissionais de solda. Legal, né? Se tem alguém que está nos assistindo aí que não é soldador, ou também os soldadores experientes, talvez tinham medo de soldar, agora não precisa ter medo mais. Agora
solução está aí. Uma máquina fácil de ajustar, que vai interagir com você e vai te direcionar para as melhores soldas sem ter conhecimento de solda, né? E quem tem conhecimento, ela te apresenta funções avançadas para você conseguir trabalhar. Peraí, vamos lá. Voltou para a apresentação, Rodrigo, Joana? Voltou, Humberto. Legal. Seguindo a nossa evolução aqui da... Humberto, tem a tela 2 vezes novamente. Então, vamos ver. Estou apanhando aqui. Se esse Teams fosse igual às interfaces das máquinas de solda ESAB, seria mais fácil. Agora tá ok. Legal. Eu apresento para vocês, então, agora o 8.2, Aristo 8.2, que é também um outro sistema de interface que a gente trabalha nas nossas linhas de equipamentos Aristo, né? E ele agrega, além de tudo isso que eu falei, né, de um display de LCD, de uma operação amigável, intuitiva, porta USB, interface USB, ele agrega também funções bem avançadas, agora num nível realmente profissional de solda, né, não deixando de lado essa facilidade de interagir com o equipamento. E aqui, por ser um equipamento avançado, né, uma interface avançada, a gente agrega também algumas funções para o supervisor de solda, para o gerente da área, né, não só para o soldador. Então, essa interface, ela apresenta na tela estatísticas de soldagem, né, qualidade, produção, erros. Se a solda apresenta erros, ela registra e dá uma mensagem mostrando qual foi o possível erro que aconteceu durante essa solda. Além disso, uma função interessante que a gente agrega também nesse sistema de interface, nesse sistema 8.2, é a definição de limites de parâmetros de solda, ou seja, se a sua especificação de procedimento de soldagem exige que você trabalhe em determinada faixa de corrente e tensão, a gente consegue, através desse controlador, definir essa faixa máxima e mínima de corrente, tensão, velocidade de arame, e o soldador ele vai obrigatoriamente respeitar essa faixa, porque o equipamento ele não vai deixar o parâmetro fugir do que foi especificado, né? Além disso, a gente tem 255 posições de memória, então a gente agrega aqui mais uma função legal, que é memórias já pré-programadas, que o soldador pode selecionar da forma que ele desejar. Bloqueios por senha, como eu comentei, né? Aqui já é uma função para um supervisor de solda, onde você pode definir senhas para os seus soldadores e senha para o administrador e para o supervisor de soldagem, onde ele consegue limitar algumas funções e deixar com que o soldador tenha as funções básicas ali em suas mãos, e as funções avançadas elas ficam restritas ao supervisor de solda. Mostra aqui um pouco mais no detalhe a questão das memórias, né? E além de ter as posições de memória, uma outra facilidade que a gente apresenta é que essas memórias a gente pode colocar nomes, né? O nome que você quiser na memória. Ele não simplesmente fica um número 1, 2, 3, 255, você escreve peça número 1, tubo número 1, chapa 4, porta, janela, né? Então você pode colocar de uma forma para facilitar a identificação de qual que é a memória que você realmente precisa no momento que você vai soldar. Aqui eu tenho as interfaces remotas. Agora eu agrego eu tenho aqui as interfaces remotas. Então a gente mostrou interfaces analógicas digitais. A gente mostrou interfaces digitais e agora tem mais uma interface interessante que são as remotas.
Então, o usuário ele pode fazer o controle, o soldador ele pode fazer o controle do equipamento estando distante desse equipamento. Então, a gente tem possibilidades aí até cabos de 50 metros para que o soldador possa controlar ou ajustar os parâmetros do equipamento através desses controles. Aqui do lado direito eu tenho uma tocha, onde também exemplifica esse controle remoto, mas aí já no punho da tocha, né? Então, durante a solda ali, o soldador ele consegue fazer um ajuste fino de parâmetro e até mesmo mudar uma memória através de um botão posicionado no punho da tocha, e aí ele facilita essa interação e ele facilita esse ajuste do equipamento, né, mesmo estando distante da máquina. E aí, seguindo nessa linha de interfaces remotas, vou falar um pouco para você sobre o WeldCloud. O WeldCloud é uma interface remota online, né, que a ESAB tem, para fazer monitoramento dos parâmetros, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês esse sistema de forma bem rápida, que ele faz o quê? Ele conecta o equipamento de soldagem a um servidor que fica na nuvem, e esse servidor ele mostra todas as informações em um dispositivo móvel. Então, é uma outra maneira de você interagir com o equipamento de uma forma remota e aqui no caso online, né? Você pode monitorar o equipamento, monitorar os parâmetros através de um computador ou através de um tablet, até mesmo através de um celular. Nesse caso, o sistema da ESAB WeldCloud, a comunicação ela pode ser feita por Wi-Fi, por Bluetooth, por 4G ou por cabo, né? É um sistema, então, como eu comentei, que faz monitoramento dos parâmetros, e aqui eu mostro uma tela onde ele relaciona vários equipamentos, né? Dentro aí da planta do cliente, ou dentro de várias plantas, ele vai organizar a relação de todos os equipamentos que essa empresa tem, mostra se esse equipamento está online, se ele está offline, se está sendo soldado naquele momento ou não. Aqui numa segunda tela ele entra no detalhe de cada equipamento, mostrando corrente, tensão, traçando um gráfico aí ao longo do tempo de como que estão variando esses parâmetros, né, se o equipamento está em operação ou não. E aqui na parte de baixo ele mostra um mapa, que é uma função interessante também, que é o geomapeamento, ou seja, esses equipamentos, além de você monitorar os parâmetros de soldagem, você consegue também monitorar a localização dessa máquina no mundo, a localização dessa máquina na planta ou qualquer lugar que ela esteja, através de uma comunicação de GPS, né? No WeldCloud a gente tem também outra forma de interação interessante, que é o scanner, o WeldCloud Scanner. Então, é um aplicativo onde ele pode ser baixado em um dispositivo móvel, e aí o soldador ou o supervisor de solda, ele vai escanear, né, o crachá do soldador, e aí essa máquina, ela identifica qual que é o soldador que vai operar a máquina, né, e aí ela libera ou não libera a operação. E aí pode ser escaneado também o gás, pode ser escaneado a peça, pode ser escaneado o arame, para que essa informação vá para o equipamento e ele já se configure com essas informações de gás, de peça e de arame, né? Então aqui a gente agrega mais uma forma de interação digital através de um aplicativo, né, para que você possa ajustar o equipamento em função de um scanner. E finalmente a gente chega no sistema Smart Connect, que além do monitoramento remoto que eu comentei, que é o WeldCloud, a gente pode agora controlar esse equipamento também remotamente, né? Então, não mais é necessário que o soldador esteja ali de frente para a máquina, interagindo com o painel da máquina fisicamente. Agora a gente pode trazer essas funções e o painel para um dispositivo móvel. E aí o soldador ele pode ficar distante do equipamento
e fazer o controle através dessa interface, que seja um celular, um tablet ou um laptop, né? Você transporta o painel da máquina para o seu dispositivo móvel. E aí eu chego no ponto final, até o momento dessa evolução de interface, né? É o que a ESAB hoje tem de mais avançado em termos de interação usuário-máquina, né? E hoje, como todo mundo está nessa era de celular, dispositivo móvel 4.0, indústria 4.0, a gente está realmente nesse ponto da evolução tecnológica de você controlar os equipamentos de solda através do seu celular, né? Vou mostrar um vídeo aqui também para vocês que fala um pouco mais desse sistema Weld Cloud que eu comentei e mostra esse Smart Connect. Deixa eu trocar de tela aqui um minutinho só. Vamos lá. Esse vídeo começa mostrando o Weld Cloud, né? Aqui o Smart Connect ele é um sistema que foi desenvolvido inicialmente para sistemas robotizados, mas logicamente a ESAB está trabalhando para evoluir para que isso seja disponível para todos os equipamentos de solda, manuais inclusive. Então aqui ele mostra a interface, né, do sistema Weld Cloud, como que é feito o monitoramento, e aí agora já entrando no Smart Connect, ele começa a mostrar aí alguns parâmetros, o controle desses parâmetros de solda. Então aqui, nessa parte ele mostra, ó, ele vai abrir o arco elétrico remotamente e vai controlar a tensão daquele equipamento que está soldando lá atrás, aqui através desse tablet, né? Então, ele, além de controlar, ele também mostra ali quais os parâmetros que estão sendo soldados naquele momento. Corrente, tensão, velocidade de arame, né? Parou a solda. Ele vai para as estatísticas de novo, para ver os gráficos, como que ficou o consumo de potência, de tensão, de corrente do equipamento. Celular, tablet, computador, qualquer dispositivo móvel que tenha uma tela e tenha conexão com uma rede para você conseguir transportar o painel da máquina para o seu dispositivo móvel. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. É isso aí, pessoal. Eu mostrei um pouco para vocês de como evoluiu essa interface, né, de interação com os equipamentos de solda. Espero ter coberto aí boa parte dessa evolução, né, mostrando como a gente tem trabalhado forte, não só a ESAB, mas a indústria de soldagem em geral, para facilitar cada vez mais e fazer com que os equipamentos de solda não sejam aqueles equipamentos complexos que exigem nível de conhecimento avançado de solda ou de processo para serem operados, né? Aqui a ideia é cada vez mais fazer com que a máquina ela trabalhe para o soldador de forma que ele consiga fazer sempre a melhor solda sem ter que fazer tantos ajustes ou sem ter tanta dificuldade para interagir com essa máquina. E também chegando ao usuário comum que não é soldador e que quer ter uma máquina de solda em casa como uma ferramenta elétrica, né? Esse é o grande objetivo. Agradeço, muito obrigado a todos vocês que participaram. Espero que a gente tenha conseguido responder boa parte das perguntas que vocês enviaram. Eu deixo aqui
o meu contato, o meu e-mail, meu telefone para vocês. Caso a gente não tenha respondido alguma pergunta, peço por gentileza enviar através do meu e-mail, que aí a gente vai retornar com detalhes, com mais informações, ou com documentos, vídeos, para auxiliar, ajudar vocês com essas dúvidas que vocês têm, tá bom? Muito obrigado, tenham um excelente dia. Humberto? Oi, Joana, estou aqui. Tá. Temos algumas perguntas aqui antes de fechar o evento? Vamos lá. Tá. Estão perguntando muito em espanhol, então vou fazer essa pergunta em espanhol, tá? Ok. En la antorcha de TIC, ¿puedo subir y bajar el amperaje o solo subir? Sí, se puede subir y bajar. Se puede ajustar arriba y abajo sin problema. Bien. Segunda consulta. Além de informar esses dados, ele para o processo caso os parâmetros estejam fora da tolerância específica em EPS. Humberto, Sim, está oi. perguntando se existe alguma ação no equipamento que interrompa a soldagem caso os parâmetros estejam fora da EPS ou fora dos limites pré-ajustados. Ok. No 8.2, que é onde a gente tem a função de limitar os parâmetros, você define o limite máximo e mínimo e o equipamento ele não permite que esses parâmetros eles saiam do limite máximo e mínimo. Então, não tem a possibilidade de sair do limite máximo e mínimo, porque ele restringe ali dentro do que você definiu. Então, você garante 100% que a sua EPS vai ser cumprida. E isso você pode depois, nas estatísticas, comprovar, né? Pegar aí qual que foi a corrente máxima, mínima e média soldada daquele cordão, e você comprova que ele ficou dentro dos limites que você definiu. Tá, ok. Rodrigo, acho que as outras você já respondeu, né? Sim, as outras eu já respondi. Tá, ok. Então, agora sim, já finalizamos, Humberto. Muito obrigada. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia.